Oi, voltando para mais um vídeo, vamos lá? Bom, gente, eu vou falar de Cuba, né? O nome do vídeo vai para Cuba, então é Cuba. Só que eu falo de Cuba misturado muito com cinema, tá? Então, assim, porque foi essa minha busca por Cuba. Eu estudava cinema no cine latino-americano e eu tive que conseguir, né, em sebos, coisas assim, eu consegui vários livros a respeito do assunto. Fui na biblioteca da USP também e tudo que tinha a respeito do assunto eu fiz cópia. Hum. E os caras aceitaram fazer cópia porque realmente não havia como ter acesso. E na biblioteca da USP também eu tive acesso a alguns filmes, né? Eu já conhecia, eu já era apaixonada tanto por Glauber Rocha, que é um autor, assim, um diretor que eu já conhecia, porque a gente tinha aqui condições de procurar algumas locadoras, onde tinha uma sessão cult, encontrar, e conhecer alguma coisa do Tom Tomás Gutierrez Alea, que eram os caras que eu era apaixonada, mas eu tinha conseguido assistir Morango de Chocolate, né? Fresa de Chocolate, que fala a respeito dos homossexuais em Cuba, e tinha conseguido assistir Guantanamera, que é um outro filme também que é muito legal, que mostra assim a questão da burocracia. Aliás, Chiton tem vários filmes que mostram a respeito da burocracia. Mas minha dissertação era sobre o Novo Cine Latino-Americano e a fundação do Novo Cine Latino-Americano fica em Cuba. Então minha orientadora falou assim para mim, quando eu falei que eu não conseguia ter acesso aos filmes, que eu não encontrava os filmes, né, e que apenas lá em Havana, na fundação do Novo Cine, é que eu ia ter acesso a esses filmes, ela olhou para minha cara e falou, vai para Cuba. Eu falei, caraca, e agora? Eu tô ferrada. Aí passei um ano inteiro economizando grana, comendo pão francês com manteiga, e fui para Cuba, tá? Chegando em Cuba, uma coisa que é comum na minha vida, sempre dá alguns perrengues, né? Eu entrei no hotel que eu tinha reservado, né? Pagando lá em 12 vezes sem juro, e a minha reserva não estava feita. Então, enquanto o pessoal do hotel resolvia a questão da minha reserva, eu sentei no saguão do hotel. E o saguão do hotel tava cheio de macho, assim. Aqueles machos polacão, grande, que eu não sei de onde era, nem nada. E eu fui e sentei no cantinho, onde tinha, assim, 3 sofás, né? Eu sentei em um deles, que era o único lugar que estava meio que vazio ali, bem na frente, né, da portaria, e fiquei esperando. Dali a pouco sentou 2 caras, 2 italianos, com 2 menininhas, tipo 18 aninhos, cubanas, com roupinha bem assim, curtinha e tal. E daí eu descobri que no subsolo do porão do hotel tinha uma boate de reggaeton. E que ali a prostituição corria solta. As meninas, na verdade, eram prostitutas e os caras estavam, do mesmo jeito que os outros, polacão, estavam lá, cheios de menininhas em volta, eram meninas que sobreviviam, né, tiravam sua grana, o sustento da família, da prostituição, porque não se fala disso, mas a prostituição é muito comum em Cuba, tá? É muito comum em Cuba. Aí isso já era tarde da noite, eu consegui acertar finalmente, né, um quarto para eu dormir, fui lá pro quarto dormir, acordei morrendo de fome e fui tomar café no hotel. Tudo era estranho, não conhecia muito o que que era aquilo de alimentação que tinha ali, aí fiquei meio assim, falei, tá, vou comer torrada com manteiga e tomar café, tudo bem. Nesse dia, eu tinha ido 3 dias antes de começar o Festival do Novo Cine, foi em 2010, né, que tinha o Festival do Novo Cine Latino-Americano. Falei, vou participar do festival para conhecer, né, vou atrás do cinema, do Novo Cine Latino-Americano. E faltava 3 dias ainda, então eu saí de manhã, né, no dia seguinte, para conhecer, para andar por Havana. E vi que vários lugares tinham pessoas vendendo flores. Muitas pessoas, em muitos lugares vendendo flores. E aí eu vi uma senhorinha vendendo flores lá, tadinha dela, era as mais malacafintazinhas possível, mas eu comprei um ramo de flor. Comprei um ramo de flor, caminhei, fui no Malecon, que é como se fosse a beira-mar ali, onde estoura ondas, cara, de quase 4 metros de altura. Eu falei, vou morrer numa tsunami aqui em Cuba. E sentei num café, que era café, bistrô, um monte de coisa, com o raminho ali de flores. E o garçom perguntou para mim se eu era devota de Xangô, de Santa Bárbara Xangô, porque na santeria, aqui no Brasil, Santa Bárbara é Ançã, né? Mas lá a Santa Bárbara é Xangô. E eu falei, não, não sou. Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque você tá com flores. Eu falei, eu vi a tiazinha vendendo e comprei as flores, né? Aí ele falou, porque hoje todos os tambores de Cuba tocam para Xangô, porque hoje é dia de Xangô.
Falei, todos os tambores de Cuba, né? Fala um tambor de Cuba, então, que eu quero ir. E deu sorte de uma cozinheira dali ser filha de uma mãe de santo, não sei exatamente o nome, mas morar num lugar onde ia ter um tambor. Isso aí era umas 10, 11 horas da manhã, ela foi e pediu, falei, eu quero ir, quero conhecer, quero ver como é que é. E ela falou, então volta 6 horas da tarde que a gente vai. 6 horas da tarde eu voltei, a gente saiu de lá, pegamos um táxi e rodamos, até que a gente foi parar na periferia de Havana. Cheguei lá, né, era a dona Liana, uma senhora assim muito querida, e a dona Liana ela tava recortando caixas para fazer tipo, ela recortava papelão para fazer caixinhas. E como eu sempre fui ligado a essas coisas de arte e tal, né, eu falei, vou ajudar, né, a dona Liana, o tambor começava às 8, eu cheguei lá numas 6h40, por aí, eu falei, vou ajudar a fazer as tal das caixinhas, sem saber para que era tal das caixinhas, né. E fiquei lá recortando papelão e montando caixinha, recortando papelão e montando caixinha. Começou o tambor, começou a chegar gente pro tambor. Dona Liana, eu tava de calça, Dona Liana me emprestou uma saia, porque eu tinha que embaiar tambor com saia. Me deu um charuto, eu fiquei lá dançando, fumando charuto. E foi isso. Aí foi o quê? Umas 2h30, 3 horas. Quando era lá pela meia-noite, por aí, a gente começou 8 horas. Quando era uma meia-noite, parou o tambor. E aí eu descobri que as caixinhas eram porque a dona Liliana estava fazendo comida para servir para as pessoas que estavam ali. E a caixinha era para colocar comida, porque eles não tinham pratos, não tinham. Então eles faziam aquela caixinha de papelão para colocar comida para servir. Como já era meia-noite, eu sabia lá onde eu tava, eu falei, não, agora eu vou embora. E peguei um táxi e voltei pro hotel. Voltei pro hotel, dormi aquela noite, depois descobri que aquilo que eu comi, que eu não sabia o que era, me fez um mal do caramba. Faltava ainda 2 dias para começar o festival, e 2 dias eu passei trancada no quarto, passando muito mal, assistindo TV, tudo em espanhol, saí de lá sabendo falar espanhol perfeito. Cheguei e fui pra abertura do Festival de Havana, até me arrependi, porque era aquelas aberturas, sabe, quando tem assim 10 pessoas que são, é o presidente disso, não sei o quê, e cada um fala 10, 15 minutos, babando ovo de não sei o quê, e a abertura oficial, né? E ia ter uma festa no Hotel Nacional, que era uma festa de abertura do festival. E eu falei, não vou pra essa festa, não tô afim de, sabe, não tinha curtido muito ali, e peguei e voltei pro hotel. Quando voltei pro hotel, eu fui tomar, né, um morrito, um gorozinho no bar do hotel, que era junto ali com a recepção, e já tinha trocado ideia com o Eduardo, que era o cara que servia ali, que fazia café, que eu tomava café toda hora, né, que servia a bebida, preparava e tal. E ele falou pra mim que ele não era garçom, que ele era fotógrafo, mas que ele tinha que trabalhar como garçom para sobreviver. Só que, na verdade, ele era fotógrafo de jazz. Aí eu falei, jazz? Mas onde, né? Eu escuto jazz. Aí ele me deu o endereço de um clube que chamava Lazuera El Cuervo, que ele falou, a melhor música de Havana você vai encontrar nesse lugar. E a partir daí eu saí do hotel e fui lá pra aí, realmente era muito massa, assim. Você entra numa cabine telefônica, desce uma escada e você vai parar num porão também, onde só, tipo, o melhor de Latin Jazz cubano eu ouvi ali. Acabou depois virando meu reduto, tá? Que daí eu vou continuar a história. No dia seguinte, eu fui pra um talher, né, pra uma oficina, e tive a chance de sentar do lado do Júlio Guevara, que era o presidente da Fundação do Neurocínio. Eu falei, que lindo, né? Nem falei com ele, mas assim, aí tá sentado do meu lado, que maravilha. Mas começou lá o talher, a conversa lá, e falando o tempo todo de venda, de mercado, de dinheiro, de atores, de festival, de prêmios, de não sei o quê. Eu falei, cara, não foi isso que eu vim buscar aqui. Eu vim buscar conhecer, eu queria assistir o cinema, aquele cinema do início, né? Aquele cinema ideológico, aquilo que eu vi tanto na obra do Glauber, quanto no que eu tive acesso no Titon, né, Tomás Gutierrez da Leia, mas ali não tinha nada disso, ali tinha ator com Sharp dando autógrafo, e tinha diretor famoso cercado, e um hotel chiquérrimo, e até eu fui almoçar esse dia no hotel e gastei R$ 45 numa refeição, tudo que eu vou falar é em real, porque até hoje câmbio matemática não é comigo, tá? Mas
terminou isso daí, eu falei assim, não, não é isso que eu quero assistir esse cinema que eu li nos livros, né, que eu peguei na USP, que eu tirei da USP, que eu xeroquei, que não tava no festival. E daí me ensinaram, me passaram, né, a direção da Fundação do Novo Cine. E lá vai eu pegar um táxi e ir para a Fundação do Novo Cine. Cheguei na Fundação do Novo Cine, lá tem uma sala de cinema chamada Glauber Rocha, onde estava tendo, né, um filme também. Eu fui lá assistir um documentário bem interessante sobre penitenciárias, mulheres e penitenciárias. E entrei numa livraria que tem lá, onde tinha muitos livros, que eu fiquei assim, meu Deus, eu quero todos. Mas eu não tinha dinheiro para comprar todos, comprei um só e ok, tá tudo bem. E entrei em contato, eu fui subindo, fui entrando lá no prédio da fundação e conheci o Carlos, que era o historiador, e conheci o Alejandro, que é o marqueteiro, ele era formado em jornalismo e era assessor de imprensa. A partir daí eu comecei a conversar, né, com o Carlos, que era historiador, e pedi, aí eles tinham lá uma videoteca em VHS, onde tinham todos os filmes do novo cine latino-americano. Eu falei, aqui é onde eu quero ficar. E já combinei com o Alejandro, que morava na direção do hotel que eu tava, que todos os dias ele ia passar, né, no hotel pra gente ir junto pra fundação. Aí eu descobri, nesse momento, quando eu volto com o Alejandro pro hotel, nesse primeiro dia, eu descobri que o táxi que eu pegava pra ir lá me custava R$ 15, mas o táxi que eu e o Alejandro pegávamos, que não era táxi pra turista, é táxi pra cubano, pra voltar pro hotel, custava coisa de 50 centavos pra cada um. E aí, tipo, sempre eu vou falar em real. E aí eu pagava, né, para nós dois, para ele ir até o hotel comigo e depois dali ele seguia. É, e nisso daí, eu ir lá, fui assistir os filmes, né? Inclusive, tipo, teve filme igual lá, A Hora de los Hornos, que é um filme argentino, né? Foi um filme, assim, que terminou de assistir, eu comecei a passar muito mal, assim, foi um soco no estômago. Mas eu comecei a assistir filmes que realmente tinham a ver com aquele cinema que eu tava procurando. Mas começou meu contato com os cubanos. Eu comecei a entender como funcionavam os cubanos. Primeira coisa, assim, que lá Outdoor é com cara de Che Guevara, Outdoor é com cara de Fidel Castro, Outdoor é com cara de Vamos Lutar. Pra tudo quanto é canto, tinha aquelas cabines de tiro, igual tem parque de exposição, saca? E uma frase em cima falando algo do tipo, cubano que é cubano tem que saber atirar, né? Uma coisa que me chamou a atenção quando eu cheguei em Cuba é que eu senti o mesmo cheiro em todo lugar. Pra mim, todo lugar que eu ia tinha o mesmo cheiro. Aí depois, né, junto com o Alejandro, eu fui descobrir que, na verdade, o cubano, ele recebe muito menos. Existe uma moeda para turista e uma moeda para cubano, né? O Alejandro recebia, graças a Deus, porque ele tinha um emprego muito ótimo de assessor de imprensa na fundação, algo como R$ 50. Lembra que eu falei que em uma refeição no Hotel Nacional eu tinha pago R$ 45, ele ganhava R$ 50 por mês, tá? Aí eu descobri, começamos, né, a fazer tudo, o Alejandro começou a me levar tudo como se fosse para cubano. Eu comecei a ir para restaurantes cubanos, eu comecei a andar com táxis e ônibus cubanos. A única coisa que ele pedia é para eu não falar, para quando eu entrasse, eu não falar, para eles não. Claro que no fim, tipo, me olhar, sabiam que eu não era cubana, mas era para eu ficar de boca fechada, porque existe uma. O cubano, na verdade, o turista, ele não pode, a não ser que seja prostituta, que fique lá né, no reggaeton, o cubano ele não pode, você é um turista, você não pode conviver com isso, você não pode andar com eles. Aí eu fiquei conhecendo a caderneta. O que é a caderneta? Eles recebem pouco, mas eles têm direito a comprar algumas coisas que são básicas, né? Óleo, arroz, feijão e perfume, tudo em algumas vendas que são só para cubanos. Eles têm uma caderneta que define quanto que eles podem comprar de arroz, quanto que eles podem comprar de feijão, e todo mundo tem direito à mesma quantia pelo valor barato. Se você quiser comprar mais que isso, você vai pagar um preço de turista, você vai pagar muito mais caro. E o motivo que Cuba tudo cheirava, tudo tinha o mesmo cheiro, é porque os perfumes, os desodorantes, eram comprados em commodity, né? Vinha tudo igual, vinha o mesmo para todo cubano. Em toda venda que você ia, tinha o mesmo perfume. Então, por isso que eu senti o mesmo cheiro em Cuba, porque todo mundo usava o mesmo desodorante. Como eu passei muito mal, né, nos primeiros dias, eu comecei a prestar atenção a respeito do saneamento básico. Eles não têm saneamento básico, eles não têm normas de saúde, eles não têm essas normas de vigilância que a gente tem de alimentação. O cara tá lá fazendo sua comida, fumando um cigarro, pegando dinheiro e não tem esse cuidado. Então é muito fácil você pegar alguma doença, alguma coisa assim. É,
O Eduardo, que era o barman, a gente começou a trocar muita ideia, né? Principalmente por música brasileira, que ele curtia muito música brasileira, inclusive músicos como Ivan Lins, ele conhece a carreira inteira, tudo. E ele falou que ele não conhecia mais porque ele não tinha acesso à internet. Porque para ter acesso à internet, só turista, o acesso à internet, tipo, o Alejandro dava graças a Deus que trabalhava na fundação, porque ele tinha acesso à internet, mas uma tarjeta, um cartãozinho para você ficar 1 hora na internet, custava cerca de R$ 20. Você imagina, para quem ganha a média de R$ 50 por mês, e isso quem ganha bem, uma tarjeta de internet de R$ 20 era uma coisa impossível, era muito difícil ter acesso à internet, né? E o Eduardo, a gente começou a conversar, esse barra bem, né? A gente trocava ideia e eu prestava atenção no desprezo, porque vinha esses polacão que eu não sei da onde, um dia eles começaram a cantar o hino da Internacional e, tipo, eles tratavam o Alejandro mal. Eles pagavam as meninas prostitutas e ficavam lá com a boina do Che Guevara, fumando um Monte Cristo e cantando o hino da Internacional e todo mundo ali, né, comunista, comunista, comunista. E eu comecei a ver que existia duas Cubas. Existia uma Cuba para turista, que é uma Cuba que é um parque de diversão, onde tudo aqueles carros antigos, aqueles prédios antigos, tudo faz parte do pacote, né, como se eu estivesse indo num parque temático ali. E os caras, na verdade, não convivem com os cubanos, e fora isso, eles estão tão fixados nessa ideia do comunismo que, na verdade, eles não param para prestar atenção de como que é a vida do cubano. Tá? Como essa convivência, o Alejandro tinha uma namorada também, que era a Agnes, e a gente começou a conviver, a gente começou a sair junto, eu comecei a ir a comer com eles, né, em restaurantes cubanos, eu comecei a andar com eles só em táxi, em ônibus cubanos. No fim, aquilo que era para eu gastar, tipo, tava gastando R$ 45 em uma refeição, R$ 45 eu passei quase uma semana comendo e andando de táxi junto com eles. Eu pagava, já que eles estavam ali, né, me recebendo, eu pagava para mim e pagava para eles. Eu nunca esqueço que um dia eu levei eles num restaurante chique, mas cubano, pra cubano, tá? E eu paguei, porque como é uma ilha, né, você come lagosta, você come tudo, mas você não come carne de boi, carne de vaca. E eu paguei uma bisteca para cada um, e foi uma coisa assim, tipo, nesse restaurante foi como se eu pagasse R$ 5 por pessoa. Eles choraram, porque há muito tempo eles não podiam comer carne de vaca, eles não comiam carne bovina, porque eles não tinham acesso a isso. E o Alejandro começou a me levar, né, ele, a namorada, nesse centro, onde era todo preparado para receber turista, e nesses centros as coisas eram... Gente, eles não têm acesso. Você vai lá nas crianças, eu fui em algumas escolas, inclusive assisti apresentações de músicas, porque música tem em Havana inteira, é incrível. Você tá na praia, tem um cara tocando contrabaixo acústico, outro no violoncelo. As crianças, eu passei né, fui assistir uma apresentação de uma escola, as crianças todas tocando instrumentos clássicos, tocando trompete, trombone e tudo, mas tudo de chinelo amarrado, tudo com roupa amarelada, meio suja. Você vai numa doceria lá, numa panificadora, os caras têm como se fosse esses folder em papel craft velho, eles cortam ali em pedaços isso daí e servem para você num pedaço desse, o guardanapo que eles têm. Aí um dia eu estava com o Alejandro lá na Fundação do Novo Cine e ele falou de perdi uma marmita, que tem outro nome lá, mas era uma marmita. E daí a marmita vem numa caixa de papelão fechada, é uma caixa de papelão, sabe? Uma caixa de papelão, desses papelão que às vezes é papelão até que esses materiais, essas coisas que vêm para as lojinhas, né? Para as vendas que eles têm, eles pegam isso, abrem as caixas e recortam as caixas para poder servir comida para as pessoas. Então, essa convivência em Cuba, de saber da caderneta, eu fui visitar o hospital, que é o hospital que é referência, que todo mundo fala do hospital que é referência, né? Que a medicina cubana é uma referência, e o hospital é nojento, é sujeira, mas sujeira mesmo. As pessoas que trabalham lá não têm condições, porque o sabão é vagabundo, tem direito a pouco sabão, então quase não se lava a roupa lá. Usa-se muitas vezes a roupa antes de lavar. Então, as pessoas estavam com as roupas sujas, o local, o chão, era aquele chão que você olha beirado assim, tá tudo com sujeira, porque eles não têm material, eles não têm condições. O Alejandro estudou, assim como todo cubano pode estudar, na Universidade Nacional de Cuba, né? E nessa Universidade Nacional, eles são indicados a qual curso querem fazer,
como eu falei para vocês, do Eduardo, que é o barman lá do hotel, que na verdade ele era um fotógrafo, mas ele tinha que trabalhar para se manter, porque a fotografia era o que ele amava, mas o governo, ele não ele não poderia trabalhar como fotógrafo, porque a escolha foi que ele trabalhasse como barman. Esses meus amigos, esse casal de amigos, eles não podiam entrar no meu hotel. Aliás, era chato. O Alejandro me esperava na esquina do hotel, porque era chato ficar me esperando. Ele não podia ficar me esperando no saguão do hotel, era proibido que ele ficasse. E com tudo isso, eu acabei abandonando o Festival do Noivo Cine, porque eu vi que na verdade era uma coisa de egos, era um festival como qualquer outro lugar do mundo, era capitalismo, era consumismo, era isso que estava rolando ali, que as pessoas que estavam participando, na verdade, vinha gente do mundo inteiro participar ali, né? Mas que os cubanos mesmo, aquilo que existia antes, dos noticieiros, do cinema, o cubano ele não tem mais isso, ou se tem é muito pouco. Realmente a Havana é cheia de cinemas, tem salas de cinemas para tudo quanto é lado, mas o que passa hoje lá, o que eles têm acesso, é uma coisa que é produzido por lá mesmo, tudo, mas não tem nada dessa coisa, dessa garra política, desse discurso forte, principalmente porque uma das coisas que eu pesquiso Titon e pesquiso Glauber é porque Glauber vivia aqui, né, sobre a ditadura militar, e ele era contra a ditadura militar. E o Titon, ele era um cara que lutou pela revolução, né, pela revolução cubana, né, mas ele virou dissidente, tanto que tem um livro dele a respeito da vida dele que fala de companheiro a contra-revolucionário. E eu realmente, nisso daí eu não achava. E numa dessas noites desse jazz club, que acabou sendo meu reduto, era o dia inteiro na fundação e a noite no jazz club para ouvir Latin Jazz. E eu estava sentado um dia no balcão tomando um burrito, né? E sentou um senhor do meu lado, eu comecei a trocar ideia com ele e era o Ivan Trujillo, que é o produtor, é o organizador, o diretor do também festival de cinema de Guadalajara, no México. E ele também tinha fugido do festival, ele já tinha sido da escola de Santo Antônio de Los Baños, né, que é uma escola também latino-americana que fica em Cuba, não em Havana, mas na cidade de Santo Antônio de Los Baños. E ele falava que ele tinha saído do festival, ele tinha ido para o Jazz Club porque ele se sentia em casa ali, porque dentro do festival ele não tinha mais nada daquilo que eles lutaram, porque ele também foi um fundador do novo cinema latino-americano, ele estava no começo. E eu tive a sorte de entrevistar ele, né, essa coisa informalmente, sentada num bar, né, e ele falando isso, que todo o discurso político, ideológico tinha caído por baixo, que tinha virado mercado, tinha virado trade, que era um festival como qualquer outro festival do mundo. Também saí com o Alejandro e a Agnes, a gente foi para uma praia, que é a praia de Santa Maria, Praia de Santa Maria, linda, maravilhosa, cheia de turistas, e no caminho a gente passou por todo o complexo que foi montado para os Jogos Pan-Americanos, quando foi em Havana, em Cuba, né? Não sei se necessariamente estava dentro de Havana. E era porque eu estava indo para Santa Maria. E esse complexo, cheio de apartamentos, de piscinas, de quadras, tudo era completamente fechado e o exército na frente dele, cuidando para que nenhum cubano entrasse. Então fazia anos que tinha acontecido, né, o Pan-Americano, e aqueles prédios estavam com o exército na frente cubano para não ser invadido, né, pela população, e não era usado pela população. Então, de repente, eu conheci cubanos que vivem marginalizados, tá? O Alejandro, os pais dele morreram muito cedo e ele foi entregue para uma tia dele, para cuidar dele, que ele era criança ainda, e a casa onde ele morava, que era dos pais, o carro que era dos pais, tudo não era dos pais, era do governo, foi tirado pelo governo. E o Alejandro hoje nem mora mais em Cuba, ele casou com uma mexicana para poder ir embora para o México, porque eu até brinquei com eles que a minha vontade era trazê-los, né, dentro da minha mala, para ir de volta para cá, e a falta de acesso. Eles têm acesso à educação? Têm acesso à educação. Têm acesso à universidade? Tem saúde? Tem. É muito educado. Era interessante, porque eu saía do Jazz Club e voltava para o meu hotel, que eram umas 10 quadras, eu podia andar de madrugada e passar por homens e falar assim, buenas noches, olá, que tal? Que não tinha problema, sem medo, né? Não existe, realmente a marginalidade é muito baixa lá, mas não tem acesso. Não tenho acesso a um doce, tanto que todo mundo me pedia chocolate, todo mundo me pedia chocolate desde que eu desci do avião, assim, eu fui atravessar, o primeiro lugar que eu atravessei, já começaram a perguntar se eu não tinha chocolate, se eu não tinha doce dentro da bolsa para dar para eles. Então, sujo, sem acesso, vivem
dentro de uma ditadura que não dá poder para eles para nada, o contrabando rola solto, tá? Eles roubam, tipo, eu comprei, trouxe, claro, com uma caixa de charutos, algumas caixas de charutos para cá, e eu comprei em Monte Cristo com um cara que trabalhava na empresa, que ele roubava da empresa as caixas para poder vender para turista, porque, tipo, no Hotel Nacional, se eu fosse comprar uma caixa de Monte Cristo, ia custar R$ 250, e o cara me vendeu por 25, R$ 30 uma caixa, porque ele estava ganhando dinheiro. Então, assim, a situação do cubano que eu vi é um povo explorado, é um lugar que serve como realmente um parque temático para comunistas do mundo inteiro irem lá cantarem a música, o hino da Internacional Comunista, comerem menininhas que são prostitutas, dançarem reggaeton, tirar foto com sósia do Che Guevara e falar lá, nós somos comunistas. Então, assim, como várias pessoas pedem para eu contar, né, a experiência de Cuba, o que eu posso falar é isso, que no fim da história, o dinheiro que eu economizei por gastar, né, por estar só convivendo em lugares cubanos, eu acabei gastando pouquíssimo dinheiro, pude trazer um monte de livros, aí eu fui na livraria lá da Fundação e comprei tudo que eu queria, porque eu não gastei dinheiro quase, tipo, o que eu gastei 45 uma das primeiras refeições, eu gastei, sei lá, uns R$ 50, R$ 60, para depois passar todos os dias, os 10 dias que eu passei lá, junto com a Alejandra Agles, indo para lugares cubanos, andando em ônibus cubano, andando em táxi cubano, comendo em restaurante cubano, e vi o último dia, quando eu convidei os dois para subir comigo, porque eu queria dar, a Agnes calçava o mesmo número que eu, e roupas, coisas assim, eu queria deixar algumas coisas para elas, porque eu vi que não tinha condições, né? Que eles não tinham esse acesso, que tudo eles ali era tudo igual, eles só têm acesso a isso tudo igual. E quando eles subiram no saguão do hotel comigo, uma pessoa do hotel foi atrás para dizer que eles não podiam subir ali comigo, que eles não podiam entrar no hotel comigo, tá? Então essa experiência, no fim, também para o Eduardo, eu deixei uma tarreta para poder ter 1 hora ali de internet, para ele poder, né, curtir as músicas, ver um pouco de música, mas eu vi um povo pobre, tudo que sobrou para mim, no fim eu deixei com esse casal, que era, né, se tornaram grandes amigos ali junto comigo, tiveram junto o tempo todo, mas eu vi as duas Cubas. A Cuba do turista, glamour, linda e maravilhosa, hotéis com chiquérrimos, restaurantes lindos e maravilhosos, que ainda são os restos de quando, né, os americanos mandavam por lá, então mantém todo esse glamour, cobra-se caro do turista, o turista paga muito caro pelas coisas lá, é explorado, sim, e eu vi a Cuba pelo olhar do cubano, que tem o direito a 2 litros de óleo por mês, que tem direito a um pacote de arroz por mês, e acabou, né? Não tem condições de comprar outras coisas, não tem condições de comprar uma coisa diferente. A alegria deles de pagar um sorvete, de pagar um chocolate para eles, porque com o salário deles eles não têm acesso a nada. Então, Cuba foi uma coisa que eu amei muito, amei as pessoas que conheci lá, amei Dona Liana, amei Alejandro, Agnes, Carlos, eles foram assim, uma aula, Alex também, que queria saber das novelas brasileiras que fazem sucesso lá, e quando eu falei que a Patrícia Pilar era amada contra a Cláudia Raia, ele quase surtou, porque ele achava que ela era mocinha, e tem tudo isso, tem acesso a coisas que são interessantes, né, instrumentos, a escola tem aulas de música, tem tudo, mas ao mesmo tempo é um povo pobre, oprimido, que não pode conversar com turistas, que tem que tomar o tempo todo cuidado com os ilhéus, que a qualquer hora você pode ser denunciado e preso pela polícia cubana, pelo exército cubano, e é um povo sofrido. E quando eu perguntei pro Alejandro, por que vocês não fazem nada? Ele respondeu, porque nossos pais morreram por essa revolução. E a gente tem respeito aos nossos pais. Mas o que eu puder fazer para ir embora daqui, eu vou fazer. E ele fez. Casou e foi embora e hoje está no México feliz. Porque a vida do cubano é uma vida triste, é uma vida miserável, sem saneamento básico, sem acesso e servindo a turista comunista que vai lá para ter aquilo como um parque temático. Pronto, perguntaram as minhas opiniões sobre Cuba e agora estão registrados em vídeo para eu não ter que ficar explicando para cada um. Ok, valeu, gente. Tá? E aquele negócio, não precisa seguir o canal, não. Eu falo porque eu quero, não tô afim de seguidores, tá? Se curtiu, curtiu. Se não curtiu, eu vou falar do mesmo jeito. Tchau, tchau pra vocês.